Arthur, você não tá aí, não? Presente. Liga a câmera, por favor. Deixa eu te ver se você tá bonito. Tô aqui. Deixa eu ver se você tá Falei. bonito. Deixa eu ver se você tá bonito. Já vi hoje mais cedo. Não consegui avaliar, porque em 5 segundos não dá nem para eu fazer propaganda de você para as mocinhas. Não, eu fiquei a aula inteira ligado. Que mentira, Lu, Arthur, não sabe nem mentir. Vou te dar falta. Arthur Xavier, É verdade. mentira. O outro Arthur não entrou ainda, não? Vou esperar. Bruna, Presente. Camila, Presente. Arthur. Emanuele. Presente. Eu pulei a Cecília. Gabriel. Presente. Gabriel Madison, liga a câmera, por favor. Dá não, Marilis. Dá. Eu vou passar o nome de vocês para Clarice, falar que vocês não têm, então. Que encrenca, que rebelde sem causa. Gabriel Oliveira. Presente. Gabriela. Presente. Júlia Moraes. Menezes, desculpa. Presente. Júlia Presente. Moraes. Nunes. Lises. Luca. Oi, presente. Luca. Ok. Lucas. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Câmera, Luiz Gustavo. Maria Tô Eduarda. pelo computador, não dá não. Faz igual as meninas, liga pelo celular também. Maria Fernanda. Presente. Maria Eduarda, você parou de atrasar? Não tem nem como. Agora Você não tem nem que da atravessar a rua, escola, né? Da outra vez já não Agora eu levei literalmente a Agora cama não pra tem nem a rua. escola. Eu levei a cama pra escola, por isso. Pois é, tá vendo? Você conseguiu o que você queria. Otávio. Presente. Sofia. Presente. Juliana. Presente. Vitória. Presente. Bora lá, gente. Pedi a vocês, então, que me enviassem o mapa mental dos autores. Esses autores são importantes para nós na hora de interpretar textos. Por quê? Porque agora os textos não vão aparecer para vocês como as fases. Então, nós vamos estudar apenas o romantismo, agora o arcadismo. Não, né? Eles aparecem de forma misturada, principalmente nas avaliações externas. Então, muitas vezes o autor, eles nos ajudam a interpretar o texto, eles nos ajudam a ter uma linha de raciocínio para se chegar, de fato, nessa interpretação. Não apenas na compreensão do texto, mas na interpretação, de fato, efetiva. E aí, eu peguei aqui as mesmas questões, antes de eu olhar o que vocês me enviaram, eu peguei aqui as mesmas questões da avaliação diagnóstica do ano passado. Para nós fazermos juntos. Passei Lucila para o primeiro ano também. Você, senhora, e eles, Lucila. Eu vou abrir as questões da avaliação diagnóstica. Estou. Já abriu para vocês? Vocês demoram um pouquinho, né? Vamos lá, então. Lembrando que a avaliação diagnóstica contemplou os conteúdos da linha histórica, tá? Então, os conteúdos que nós vimos, que nós fizemos a revisão na aula anterior e nessa. Classifique os textos abaixo quanto à sua literariedade e explique sua resposta.
que é literariedade? É você classificar se um texto é literário ou não. Exatamente. Eu não vou deixar só a Júlia falar, viu, coitada? Vou começar a nomear aqui. Então, é você classificar se um texto é literário ou não. Para ele ser literário, o que ele tem que ter? Tuliana, um texto literário tem que ter o quê? Não sei, sentido, coerência. Texto literário. Sentido e coerência, o não literário também precisa, né? O que o difere do texto literário? Cecília, vou pegar primeiro os de câmera desligada, que é mais fácil. Vou deixar isso para frente. É para eu falar? Pode. Você se lembra de alguma característica? Sentimento, texto literário. Sentimentalismo. O sentimentalismo pessoal, né? Ok. Vamos lá. Gabriel Madison, texto literário, fala uma característica dele para mim. Não sei, não. Nenhuma? Nenhuma. O uso de figuras de linguagem, Maria Lúcia. Linguagem conotativa ou denotativa? Conotativa. Conotativa. Bora lá. Otávio, texto literário, mais uma característica. Luiz Gustavo, texto literário, mais uma característica. Sei não. Nenhuma? Não. Gabriela? Eu ia falar linguagem conotativa, mas agora eu não lembro de outra coisa, não. Então vamos anotar. Lises, lembra de alguma? Não. Alguém ponto lembra de vista de... do autor. Ponto de vista do autor chama-se subjetividade. Eu ia falar eu lírico, tem? Que é o eu lírico. O eu lírico tem se for lírica, né? Que é poesia. Porque num texto, no Lucíula, por exemplo, não tem o lírico, né? O que mais? Eu acho que é plurissignificado das palavras. Isso. Plurissignificação. Pessoal, anotando, por favor. O que mais? Maria Lúcia, eu posso falar que ele foca mais na estética do texto? Pode, se for poesia, né? Se for prosa, não. Pode falar. Deixa eu ajudar vocês a lembrar uma. O que se parece com a realidade? Verossimilhança. 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 Então, características básicas de um texto literário. Se não for, aqui eu vou ainda colocar a reflexão, né? Se não tiver essas características, o texto não é literário, como uma bula de remédio, como um anúncio publicitário, como um texto dissertativo, como um artigo de opinião, como uma reportagem, uma notícia de um jornal, tá? Então, essas características são fundamentais para o texto literário, seja ele em prosa, seja ele em poesia, ok? Essas características, elas são a base, elas são o alicerce do texto literário. É claro que um ou outro pode não ter todas as características, no caso da subjetividade. O eu lírico, nós vamos encontrar apenas na poesia e não na prosa. Então, aqui são algumas características que norteiam os textos literários. A partir daí, posso sair dessas características e voltar para as questões? Não, pode não. Rapidinho.
Ok, favor. Liges. Pronto? Pronto, pode voltar. Valeu. A partir daí, então, nós vamos interpretar esses dois textos, tá? Esses dois trechos aqui e perceber. Um deles é literário, o outro não é literário. Ou ainda pode os dois serem literários ou dois não literários, tá? Aqui nós vamos classificá-los quanto à literariedade. Ou seja, eles têm aquelas características que nós colocamos ou eles não têm. Então, vamos lá. Texto 1. Gabriela, lê o texto 1, por favor. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calmo. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença. Não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinha dar um grito, e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Arthur Xavier, texto 2. As galinhas, ao contrário da maior parte das aves, não voam. Isso deve-se a diversos fatores, entre os principais, não possuírem um músculo peitoral desenvolvido com mioglobina, grande peso corpóreo e também que, quando tentam alcançar voo, sentem câimbras. Essas aves são animais curiosos e interessantes, tão inteligentes como, por exemplo, gatos, cães ou macacos. São muito sociáveis e gostam de passar os seus dias todas juntas, a arranhar o chão com as suas patas à procura de alimento, fazer a sua higiene com banhos de terra, empoleirar-se em aves e apanhar sol. Vamos lá. Pessoal, indícios que podem ajudá-los a interpretar, tipo, esses textos aqui. Primeira coisa, cadê o treco? Aqui. Era uma galinha de domingo. Que é isso? Existe uma classificação? A galinha de sábado, domingo, de segunda, de terça? O que quer dizer uma galinha de domingo? Eu chego num puleiro e falo assim, vamos lá, me apresenta as galinhas de segunda-feira. Realizar a refeição. Galinha de domingo é tipo uma manhã de domingo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Uma galinha de quê? Uma galinha de domingo seria tipo uma manhã de domingo? Não. Galinha de domingo é uma galinha gorda? Por que ela é gorda? Porque domingo a gente fica gordo? Que faz jantar em família, essas coisas? Galinha de domingo é a galinha de se comer aos domingos, é a refeição de domingo. Então, não tem aquele hábito costumeiro que se fala assim. Esse texto, esse trecho foi retirado de um conto da Clarice Lispector, vocês vão conhecê-la, acredito que o nome vocês já conhecem, né? Mas vocês vão conhecer Clarice Lispector na literatura. É um trecho tirado de um conto dela chamado A Galinha. Tá, a galinha de domingo, ainda viva, porque daqui a pouco ela vai morrer e ela vai virar a refeição do domingo. Quando a gente fala galinha de domingo, nós estamos nos referindo a uma tradição, que as pessoas falam que domingo é dia de comer frango, caipira e macarronada. Ou domingo é dia de comer macarrão com frango, né? Então, por isso que fala aqui a galinha de domingo. Porque aqui ela ainda estava viva, mas ela já sabia
que ela estava viva, porque no passado das 9, ela já sabia que ela era a próxima vítima. Tanto é que aqui a gente consegue perceber, gente, as percepções da galinha. Ela parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Olha a melancolia da galinha. Aqui, a autora deixa entender que a galinha estava pressentindo que seu fim estava próximo. Esse conto é divertido, então, tá. Mesmo quando a escolheram, apalpando a sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela o anseio. Aqui, então, eu pego uma proximidade da vida real, uma galinha de domingo, aquela família tradicional que vai comer a galinha aos domingos, que mata, né, para comer fresca a carne. E aí eu pego e misturo com a fantasia, a galinha parecer calma, a galinha ficar empoleirada, triste num canto, parecendo que ela estava adivinhando que ela ia morrer, que ela ia virar a próxima refeição do domingo. Tá? Tanto é que a história se passa, isso aqui é bem o comecinho do conto original. E aqui nós temos o texto 2. As galinhas, ao contrário da maior parte das aves, não voam. Isso deve a diversos fatores, entre os principais: não possuírem um músculo peitoral desenvolvido, como mioglobina, grande peso corpóreo e também que, quando tentam alçar voo, sentem câimbras. Qual desses dois textos, Maria Eduarda, informa? Procura informar sobre a galinha. O texto 2. O texto 2. O texto 2, ele procura te dar informações concretas, estudos realizados. Ele não pode ser literário. Quando a gente elencou aqui as características de um texto literário, eu não tenho a informação. Quem é informativo é a notícia, a reportagem, o artigo, não é o texto literário. Então, quando eu falo dessas características aqui, o que eu posso perceber? Luiz Eduardo, qual texto é literário? Que nós acabamos de ver nas características. 1 ou 2? Qual texto é literário? O primeiro. O primeiro é literário. Qual texto é não literário? O segundo. Aí eu precisaria explicar, justificar. Por que o texto 1 é literário? Porque ele mostra subjetividade. Porque mostra sentimento. Sentimento, subjetividade. A verossimilhança, né? A reunião familiar aos domingos. Ele tem uma linguagem figurada, a linguagem conotativa. Era uma galinha de domingo? Não existe a galinha de segunda, de terça, de quarta, de quinta e a de domingo. Então, eu tenho aspectos linguísticos, os quais me favorecem detectar que esse texto é literário. No texto 2, por que ele é não literário? Linguagem denotativa. Linguagem denotativa. Eu não posso usar linguagem figurada porque o objetivo do texto 2 é? Informar. Informar, exatamente. Então, se o objetivo do texto 2 é informar, eu preciso usar uma linguagem denotativa, uma linguagem simples. Tá? E aí eu tenho, então, a percepção dessas duas concepções de texto, o texto literário e o texto não literário. Questão 2. Vamos lá. Negócio. 2. Os textos a seguir pertencem ao mesmo gênero literário. Afirme ou refute a alternativa. Nós falamos, então, dos textos literários. Eu vou abrir aqui de novo. Para nós, textos literários. Quais são eles? Nós já anotamos, não já é isso? Já. Já?
Eu acho que esse ano, não, mas ano passado. Não, tá. Então vamos só anotar básico, né? Só para relembrar. Quais são os gêneros literários que existem? Romance. Não. Épico. Não. Ah, tá. Achei que você estava falando dos tipos. Gêneros. Épico. Gênero épico. Lírico e dramático. Yes. Gênero lírico e gênero dramático. Agora sim, nós vamos para os gêneros textuais. Quem que pode ser épico? Os Lusíadas é o quê? É uma Epopeia? epopeia. Novelas de cavalaria. Vocês assistiram? Vocês leram Don Quixote? Não. Eu já li. Don Quixote é no fundamental que a gente lê. Don Quixote. Don Quixote eu só conheço de músico. Don Quixote. Tem uma música do Engenheiros que chama Don Quixote. É em homenagem a essa obra. Não? Don Quixote, ele fica louco de tanto ler novelas de cavalaria com seus heróis guerreiros, então, pertencentes ao gênero épico. Textos pertencentes ao gênero lírico. Conto? Não. 2 quartetos e 2 tercetos. Soneto. Soneto, o que mais? Ode, elegia, haikai. Nós vamos ver mesmo mais assim a fundo é o soneto. Pertencentes ao gênero dramático? Novela. Não. Teatro. Ah, é. Aí, sim. Agora nós temos os gêneros narrativos, literários. Quais são eles? Agora pode colocar novela. Sim. Novela, romance, conto e crônica. Ok. Agora, olha só. Então, nós temos esses aqui. A pergunta da questão 2 é a seguinte. Eu tenho 2 textos. Eles pertencem ao mesmo gênero literário? Desses todos aqui, epopeia, novela de cavalaria, soneto, ode, elegia, haikai, teatro, novela, romance, conto, crônica, eles pertencem ao mesmo? Ou eu posso generalizar, um é lírico, o outro é dramático? Um é épico, o outro é lírico? Tá? Posso sair dessa aqui? Para voltar para o outro? Vamos lá, então. O relógio. Otávio, lê para nós o texto, o poema. Otávio, não tem, não? Então vai, Vitória Pereira. O relógio, ao redor do mundo, ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro, dentro das quais, como uma jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo. Mais perto estão das gaiolas, ao menos, pelo tamanho quadradiço de forma. Uma vez, tais gaiolas vão penduradas nos muros, outra vez, mais privadas. Vão nos bolsos, num dos pulsos. Mas onde esteja, a gaiola será de pássaro ou passará.
Ou pássara? Abaixa um pouquinho, tem calma? Não. Não. Eu perdi? Aqui, ó. É alada a palpitação. É alada da palpitação. É a saltação que ela aguarda. É de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. Isso. Vamos lá, então. Texto 2. Vai, Manu. Ai, tá falando com o microfone desligado. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz que lutosa aos gregos, verdes no oco lançou mil fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres pasto. Plei foi de Jove em rixa ao discordarem, o de homem chefe e o Mirmidon divino. E aí, gente, esse texto pertence ao mesmo gênero literário que esse? Acho que não. O que tem de diferente entre eles? A estrutura deles pode ser a mesma, mas a composição, tipo assim, o conteúdo não é. O outro é quase que, não é bem uma lírica, mas quase que é. Tipo, o texto mesmo. Esse aqui tá mais para uma epopeia, o conteúdo dele. Olha só, exatamente. Quando eu falo em epopeia, eu vou até destacar aqui, ó. Canta-me, ó deusa, do Pelé Aquiles, a ira tenaz que lutuosa aos gregos. Então, uma epopeia é aquele trecho que trata de deuses, trata de mitologia, trata de heróis, trata de homens fortes, homens como o rei Arthur, por exemplo. Tá? Então, heróis, novelas de cavalaria, fatos heróicos. Então, esse texto 2 é uma epopeia e o texto 1 é o quê? Daqueles gêneros que nós estudamos agora. E o texto 1 é o quê? Oi? E o texto 1? É uma lírica. Então, primeiro, pertencente ao gênero... desculpa, o texto 2 ao gênero épico e o texto 1 ao gênero lírico. Tá? Então, aqui eu tenho essas duas situações. Primeiro, o texto 1 pertence ao gênero lírico porque é dividido em estrofes e versos, possui eu lírico, sentimentalismo, subjetividade do eu lírico, pensamento, né, as ideias voltadas para o eu lírico. O texto 2, pertencente ao gênero épico, ressalta os deuses, a mitologia grega, heróicos, né, corpos de heróis, a cães, abutres e abutres pasto. Então, eu tenho feitos heróicos, eu tenho grandiosidade nos marcos heróicos. Vamos lá para a questão 3. Sobre o conceito de literatura, assinale a alternativa incorreta. Tuliana, lê as alternativas para mim, por favor. A arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais escritos. A literatura é uma forma de arte que provoca reflexão por meio de construções simbólicas. O trabalho com as palavras pode ser realizado com sentido denotativo, conotativo, figurado. A literatura permite-nos entrar em contato com nossa história para compreendermos melhor o presente, passado e o futuro. Os textos ficcionais têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes, alegria, tristeza, diversão, emoção, etc. Isso acontece porque a literatura nos permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Juliana. Oi. Qual que você marcaria? Qual que está incorreta? Eu acho que a letra A.
A arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais e escritos. Não precisa ser necessariamente textos verbais escritos. Literatura é poesia, literatura é música, literatura é imagem, literatura, qualquer tipo de texto que transmite, que tem aqueles aspectos literários. Quando a gente fala em texto, nós não estamos falando apenas de texto verbal, e texto não verbal também. A melodia de uma música transmite um sentimento, nos leva a uma reflexão, tá? Aí, mesmo assim, a literatura não contempla apenas textos verbais escritos. Questão 4. Sobre os textos é incorreto afirmar. Vamos lá. Texto 1. Piratininga virou São Paulo. O colégio é hoje uma metrópole. Maria Fernanda. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar nos idos de 1553, a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha ares frios e temperados como os de Espanha, e uma terra muito sadia, fresca e de boas árvores. Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próximas aos rios Tambaduatei e Ayagabaú, onde celebraram uma missa. Era dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Quase 5 séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam apenas as fundações da construção feita pelos padres e índios no pátio do colégio. Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras, expedições que cortavam o interior do Brasil. Tinham como objetivo a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para trabalhar como escravos nas minas e lavouras. Texto 2. Texto 2, Júlia Nunes. Maria Lúcia, a Júlia, acho que ela saiu porque ela estava tendo muito problema com a internet, com o Zoom dela também. Eu estou tendo esses problemas também. Eu acho que é por causa da nova versão que a gente não atualizou. Aí, se ela não tiver, é por causa disso. Ela até me avisou. Tá. Não, hoje tá dando mesmo. Meu já deu problema algumas vezes. Vitória Maísa, lê o texto 2, então, por favor. Ela tá aí? Tô sim. Soneto sentimental à cidade de São Paulo. Ó cidade tão lírica e tão fria, mercenária, que importa, basta, importa, que à noite, quando te repousas, morta, lenta e cruel, te envolve uma agonia. Não te amo, a luz plácida do dia. Amo-te quando a neblina te transborda. Nesse momento, amante, abre-me a porta, e eu te possuo nua e fugidia. Sinto como a tua íris fosforeja entre um poema, um riso e uma cerveja. É que mal há se o lar onde se espera. Para a saúde de uma bavieira, se a poesia é tua e em cada mesa há um pecado morrendo de beleza. Vinícius de Moraes. Isso. Então, eu tenho Piratininga virou São Paulo, o colégio hoje é uma metrópole, e soneto sentimental, cidade de São Paulo. Sobre os textos, é incorreto afirmar, tá? Incorreto. Vamos lá. Quem tá aí? Júlia Moraes tá aí? Tô. Lê as alternativas, por favor, nós vamos procurar a errada. Os textos literários apresentam uma preocupação com o objetivo linguístico. Suas características são bem delimitadas, como o uso da objetividade, a transparência e o compromisso em informar o leitor. O segundo texto explora a linguagem literária, na qual podemos observar
o emprego de recursos estilísticos e expressivos, predominância da função poética da linguagem. O primeiro texto explora a linguagem não literária, caracterizada pelo uso da função referencial, que preza pela objetividade e imparcialidade da informação. As notícias